Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live sobre ciência política. E hoje nós vamos conversar sobre esta relação entre ideologia e Estado. Em primeiro lugar, vamos começar conceituando o que é uma ideologia política, não é? O que é uma ideologia? A ideologia diz respeito à visão de mundo, à forma de pensar e de ver o mundo que determinado grupo social tem. Então, a rigor, não existem grupos humanos que não possuem ideologia. O que pode ocorrer é que as pessoas que fazem parte de determinado grupo social, elas não terem a consciência de que possuem ideologia. Entretanto, a forma delas pensar, a forma delas agir, né? A forma como elas veem o mundo, não é? E o comportamento delas, né? E aquilo que elas falam, e isso mostram no dia a dia que elas possuem sim uma ideologia. Mas qual é a relação disso com a instituição Estado? A relação disso é porque as pessoas que assumem a instituição Estado para governar por um determinado período de tempo, elas possuem uma ideologia, sim. E elas, ao assumirem a instituição Estado, elas vão fazer com que a forma do Estado se relacionar com a população tenha a cara dessa ideologia. Então, vamos ser mais práticos, não é? Vamos pegar a ideologia liberal, não é? A ideologia liberal, né, a filosofia econômica, socioeconômica, né, de agir, modo de pensar liberal, ele foi sistematizado, na verdade, por três principais pensadores, o Adam Smith, o David Ricardo e o Thomas Malthus. O Thomas Malthus, ele é uma figura desses três muito peculiar, porque ele era um economista e também era um pastor protestante. E ele tinha a seguinte filosofia na cabeça, né? A forma dele pensar, ele dizia o seguinte, vejam só o que é que Thomas Malthus dizia. Ele, na cabeça dele, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética e a população, né, de seres humanos crescia em progressão geométrica. Então, na cabeça dele existia um déficit, né, entre o crescimento da população e a produção de alimentos no mundo. Então, na cabeça dele, de quem? De Thomas Malthus, o Estado ele não deveria cuidar de política pública alguma, porque o Estado deveria deixar a lei da seleção natural atuar entre os seres humanos, eliminando aqueles mais fracos, não é? E que então, na cabeça dele, as doenças, essas coisas, não é, que a gente sabe, problemas que estão relacionados, doenças, enfermidades e outras coisas relacionadas à questão de falta de política pública na área de saúde e na área de saneamento básico, ele pensava que o Estado não deveria cuidar dessas coisas e deixar, então, a doença vir e levar essas pessoas mesmo e elas morrerem, entendeu? Porque era a lei da seleção natural atuando. Aí o que acontece, gente? Com o tempo, não é? As sociedades, principalmente as sociedades europeias, elas foram percebendo que a história não era bem assim, não é? Que aquelas doenças, não é, que batiam na porta das comunidades, das menos favorecidas economicamente, essas doenças também batiam na porta do rico, não é? Das classes sociais mais abastadas, não é? Por quê? Hoje a gente sabe que existe uma coisa chamada de vetores de doenças, não é? Então, nós temos ratos, baratas, formigas, insetos, não é? O próprio ar, não é? A própria água, que se estiver poluída, vai ser um vetor de doenças. E essas doenças não vão apenas atingir a população menos desfavorecida, mas vai também atingir as pessoas, não é? Que possuem, são mais favorecidas economicamente, não é? Você vai chegar e vai dizer para um mosquito, mosquito, não vai naquela casa ali não, que aquela casa ali é a casa do rico que mora. Não tem isso, minha gente, a gente é um planeta só, não é?
E mesmo que você more num bairro onde, ou numa cidade onde você faça todo o controle, né? Seja tudo muito bem limpo, muito bem asseado, onde existam políticas públicas de saneamento básico, de saúde pública. Mas se os municípios vizinhos, né, ou os bairros vizinhos daquele bairro rico, se não cuidar, se não houverem políticas, né, para cuidar do saneamento básico e de saúde pública, inevitavelmente, por mais cercado de cuidado que exista um bairro, né, de classe rica, por mais cuidado que tenha, não vai estar isento de um vetor da doença que atua lá numa comunidade carente vir e atingi-lo também, né? A gente tem vários exemplos disso, né? Tá aí, né? No Brasil, o que mais tem de exemplo sobre isso, né? É um país que a gente pode ver, né? Então, mesmo aqueles bairros tem saneamento básico e tudo, eles não deixam de ser atingidos por exemplo, pelo mosquito da dengue, que causa dengue, que causa zika, que causa chikungunya, não é? Então, com o tempo, as sociedades europeias foram entendendo isso, né? E aí, não, essa conversa aí de Thomas Malthus não tá dando certo, não. Então, eles começaram a abraçar uma outra ideologia, a ideologia da social-democracia, ou seja, a gente precisa ter o mínimo de condições para todos, né? Para que no conjunto da sociedade nós tenhamos, todo mundo se dê bem, né? Entenderam isso, evoluíram nessa questão. Aí vamos para a questão, vamos voltar aqui agora para o Brasil. A pandemia do coronavírus, né? Veja só, países como a Nova Zelândia tomaram as medidas certas logo no começo, em termos de colocar o povo em confinamento social, usar máscaras, investir pesado em saúde pública no sentido de que comprar os testes, não ter problema de gastar dinheiro com isso para comprar os testes, para fazer logo os testes na população e detectar a doença, mesmo naquelas pessoas que são assintomáticas e fazerem com que elas fiquem isoladas para que não transmitam o vírus para outras pessoas, não é? E possam ser tratadas em tempo. A questão também de promover uma renda mínima para os seus cidadãos, para que eles fiquem em casa. Então, isso tudo está atrelado ao quê? A uma visão liberal ou neoliberal? Com certeza não. Isso é uma forma de pensar da social-democracia. Mas no Brasil, a gente viu completamente o contrário, né? O Brasil teve carnaval, né? A pressão do poder econômico, né? De quem? Dos donos de cruzeiros, das empresas de turismo, da empresa hoteleira, não é? E tudo isso o quê? Pressionando o Estado a colocar, a quem estava à frente do Estado, não é? A colocar o poder econômico acima da saúde e da vida. E aí estamos com o resultado que estamos vendo no Brasil, não é? Aí eu lhe pergunto, o Brasil tem hoje cerca de 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. Olha, não são milhões não, são bilhões. $1 hoje está a mais de R$5. Então, veja aí, quanto é que a gente não tem de reserva, né? Suficiente para ter tomado as medidas que tem que ser tomada e de promover uma renda mínima até maior do que R$600. E em tempo hábil. Afinal de contas, reservas existem para quê? Você tem a sua família. Se você tem uma reserva econômica, elas não são mesmo para esses momentos? Na sua família, não é assim que a gente age? Eu tenho uma reservazinha para que, se eu conseguir juntar uma reserva de um dinheiro, eu ter onde buscar caso precise. Então, eu tenho essa reserva. Então, reserva existe para isso. Para que, no momento que se precisar utilizar, entendeu? E nós estamos num momento como tal, existe uma pandemia, entendeu? Que está matando muitas pessoas no Brasil e que requer uma resposta rápida e também uma resposta responsável em termos de saúde pública. E aí aponta-se também para uma outra questão.
por que também o coronavírus está se expandindo tanto também, não é? Você sabe que isso tem a ver também com a questão de saneamento básico, não é? Olha o que dá o Brasil não ter investido como deveria em saneamento básico. Então, doenças como a gente vê, gente, hepatite, dengue, zika, chikungunya e tantas outras doenças que nós vemos ainda assolando o Brasil, está diretamente relacionado com a questão de saneamento básico. O próprio coronavírus também, porque o coronavírus requer um comportamento de saúde e um comportamento de higiene, né, grande, onde as pessoas têm que estar constantemente lavando, né, suas mãos, suas roupas, né, tomando banhos. E aí, o que fazer? Onde em municípios e onde bairros e onde cidades que não tem, que são muitos, né, no Brasil, que não tem saneamento básico para 100% da população. Onde a água, tem locais que a conta chega, mas a água só chega 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Então, vocês estão vendo como essa questão de saúde pública, não é? Está intimamente ligada com a questão de políticas públicas, da forma de como o Estado age, pensa em relação aos seus cidadãos. Está vendo também como essa forma do Estado pensar e agir em relação aos seus cidadãos diz respeito à ideologia do grupo dominante que está exercendo o poder no Estado no momento. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, pense bem, quando você está votando num candidato, você não está apenas votando num candidato, você está votando num grupo social, numa pessoa que pertence a um grupo social, que tem uma ideologia, né, uma forma de pensar pertinente a este grupo social, que tem um programa de governo e um projeto de sociedade, né, que um programa de governo e um projeto de sociedade atrelado e que reflete a ideologia, né, a forma de pensar e de ver o mundo que ele e o grupo dele tem, e que ele vai implementar isso quando ele assumir o governo. Entendeu? Quando ele assumir o governo, a instituição Estado vai passar a ter a cara, né, dessa ideologia, dessa forma de pensar dele. Não tem como correr assim em todos os sistemas, regimes e formas de governo, gente. Então, olha, fica aí, não é? A dica, não é? É necessário você ter entendimento dessas questões políticas, não é? Então, olha, estudar sociologia, não é? Ciências sociais. Tá vendo aí a importância da gente, da sociologia, das ciências sociais, a importância de você estudar e ter domínio, não é, desses conceitos e elementos básicos da ciência política, entendeu? Então, se você é uma pessoa que quer, eu quero um Estado que promova mais bem-estar social no meu país, que eu tenha mais direitos, não é, que assim, não é, que as coisas, as diferenças entre as classes sociais não sejam tão gritantes. Se você pensa assim, então você vai votar em que projeto de sociedade, em que ideologia? Vai votar na ideologia e na forma de pensar de Thomas Malthus? Então fica aí para você refletir, não é? Fica aí para você refletir e saiba, não é? Não existe grupo social que não tenha uma ideologia. A ideologia, o Estado sempre vai vestir a roupa, né, por um determinado período de tempo, vai vestir a roupa, ou seja, a forma de pensar e de agir do grupo que ascendeu ao poder, que vai governar por um determinado período de tempo, a instituição Estado. E quando você está votando num projeto de sociedade, num programa de governo que vai moldar um projeto de sociedade,
Então, pense bem, nós estamos agora no período eleitoral, né? Então, em quem você vai votar? Pense bem, olhe o programa de governo do candidato, porque naquele programa de governo vai estar a visão de mundo, ou seja, a ideologia do grupo, não é? Que está com aquele candidato trabalhando para levar ele ao poder. E vai implementar, então vai dar uma feição ao Estado de acordo com a ideologia. Então pense bem nisso e jamais esqueça disso, né? Você, ao votar, você está votando não apenas numa pessoa, mas você está votando num programa de governo, num projeto de sociedade. E qual é o programa de governo e projeto de sociedade que você mais se identifica, que você acha que é o melhor para você e para o bem comum, né? Para o bem comum. Bem, essa foi a nossa live de hoje e espero nos vermos no nosso próximo encontro.